A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. Surpreender a própria realidade interna, tal como a logosofia a mostra ao entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a alcançar a curto prazo. Desse encontro surge a necessidade imperiosa de modificar tal realidade. E é então que o ensinamento logosófico, assinalando as dificuldades que deverão ser vencidas, conduz pelo caminho do próprio conhecimento, enquanto ativa a consciência para posteriores desenvolvimentos. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida, de pensar e de sentir, tão necessária na época atual para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. Que saudades de quando fazíamos essas atividades para o público presencialmente. Mas nós voltaremos. Estão preparados para o novo mundo? Podemos construí-lo a partir de cada um de nós? É possível? Estaríamos vivendo um daqueles momentos históricos, quando os ventos mudam de direção e mudam a ordem estabelecida das coisas, e de um dia para o outro exigisse uma grande capacidade de adaptação? É sobre isso que vamos conversar, sobre esse novo normal, ou novo mundo, que requer muitas adaptações. Meu nome é Adriana Iria, sou docente voluntária da Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Estou aqui com o Denis e com o David, para contarmos como estamos vivendo esse novo normal, essa nova realidade, com os conhecimentos logosóficos e quais os recursos internos que estamos utilizando para esse resultado. É importante falar aqui que nós não vamos falar sobre adaptação ao físico e as comprovações biológicas a respeito do enorme grau de adaptação das formas da vida, da natureza, e que a gente vê pelos próprios fatos históricos que demonstram uma enorme capacidade natural do homem adaptar-se às mais variadas e difíceis condições de vida. Nos deteremos ao psíquico, ou mais diretamente à parte mental que temos, por ser na mente onde tudo acontece. A própria vida é uma expressão da adaptação. Quantas mudanças experimentamos? Transformações, as situações que corrigem até hábitos e costumes que requerem essa necessidade de adaptação. Na live da semana passada, foi trazido um tema para lá de instigante. É possível construir um mundo melhor? E ficou claro no que as meninas trouxeram, que essa mudança ocorre primeiro dentro de cada um de nós, conhecendo o mundo interno, que abre a porta para um mundo de possibilidades. E diante do cenário da realidade, como viver esse momento histórico e aproveitar a oportunidade de nos adaptarmos e construir um mundo melhor? Quando eu era criança, eu acho que todo mundo se identifica com isso, né? Eu tinha muita vontade de ajudar a humanidade. E aí foi passando o tempo e aí veio a derrota. O mundo não tem mais jeito, a humanidade é assim mesmo, blá, 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 né? E aí eu saí dessa zona de conformismo e me ocorreu o seguinte, essa reflexão. Eu sempre espero algo da humanidade, sempre espero que ela me dê algo. Aí eu mudei. Ao invés de esperar algo da humanidade, o que eu posso fazer
para uma humanidade melhor. E eu determinei esse propósito para a minha vida. E na ciência logosófica, nós somos unidos pelo mesmo ideal, o de evoluir conscientemente e de fazer o bem para a humanidade. E começando por nós, primeiro por nós, essas mudanças ocorrem dentro de nós mesmos. Então, e vocês, meus amigos, vocês que estão em casa nos assistindo, escrevam na aba de perguntas, participem com a gente. O que é adaptação? E como vocês estão se adaptando a essa nova realidade? Um mundo normal ou um novo mundo? Olha, Adriana, boa tarde a todos. Davi, tudo bom? Olha só, é interessante, né? Porque todo mundo já ouviu falar, né, sobre o novo normal, ou agora, né, o próximo normal, né? Muito tem se falado desse assunto, com inúmeras previsões, né, de como serão as coisas no pós-pandemia, como é que vai o seu trabalho, se vai ser híbrido, se não vai. Porém, uma coisa é certa, né? Não existe certo, né? Porque cada um talvez tem que viver de uma realidade e de um jeito. Mas uma coisa é fato, né? A pandemia mudou drasticamente a vida de todos, né? E existe uma característica comportamental chamada de poder de adaptação ou adaptabilidade, né, Adriana, como você estava dizendo. Em tese, ela parece algo simples. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar dessa necessidade. Recentemente, eu vi até um artigo da McKinsey que ele diz, chamado Prova de Futuro, que o título diz assim, né, que resolvendo o paradoxo da adaptabilidade no longo termo. E nesse artigo, eles definem a adaptabilidade como a capacidade de aprender com flexibilidade e eficiência e de aplicar esse conhecimento em todas as situações. Bom, legal. Ele foi escrito, obviamente, para o mundo corporativo, né? Muito mais voltado para o mundo profissional. Porém, o que eu fiquei pensando é como é que a gente aplica isso na nossa vida? Né? Pois nem tudo é trabalho, né? Ou pelo menos, né, não deveria. E a logosofia, ela diz que o poder de adaptação é como uma palavra de ordem. Saber adaptar-se significa haver compreendido um dos sinais com que a vontade universal se expressa. Portanto, ela é considerada uma lei universal. Então, olha só, a lei de adaptação, ela é tão inflexível que ela não admite meio termo entre uma coisa e outra situação. Ou você muda, ou você não muda, né? Não tem esse no meio do caminho, né? De maneira que, se acontecer um fato que te obriga a uma mudança, permanecer no mesmo estado ou condição equivale a viver à margem da realidade e, portanto, a sofrer intensamente. E aí, o que eu entendo, né, quando o autor diz que a gente permanecer no mesmo estado ou condição equivale a viver à margem da realidade e, portanto, sofrer intensamente, é que essa frase fez um sentido muito grande, né? Principalmente quando começou a pandemia, né? Para mim, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me adaptar à situação de lockdown e logo depois ao homeschooling, né? Da noite para o dia, não podia mais sair de casa, e no meu caso, que ainda tenho 2 filhos pequenos, eu tive que começar a acompanhar as aulas e lições em casa. Provavelmente, como muitos de vocês, né? A pandemia foi algo global. Porém, logo no começo, me recordando desse estudo, né, que eu fiz, eu entendi que eu deveria escolher entre fazer o que deveria ser feito, isso quer dizer me adaptar a essa situação, tanto em casa como na escola. Ou também tinha a opção de que ia ficar o dia inteiro reclamando, ficar o dia inteiro brigando com a escola, brigando com a família, né? E como muitas das pessoas aconteceram, tiveram burnout, né? Ficaram doentes, adoeceram por causa de uma série de coisas. Então, nesse momento, eu pude pôr em prática
todo esse aprendizado sobre essa adaptabilidade. Porque o que aconteceu? Na prática, eu comecei a ver as coisas como oportunidade. Então, por exemplo, o fato de eu estar em casa, os 100% do tempo, eu tive que aprender a cozinhar. Eu achei o máximo. Porque eu aprendi a fazer coisas que eu achei que eu não seria capaz de fazer nunca. A outra oportunidade que eu entendi naquele momento foi ver como é que meus filhos aprendem na escola. Porque eu não tinha a menor ideia de como esse processo acontecia. E o fato de ter que ajudar ele nas tarefas me trouxe um outro entendimento. Primeiro, uma admiração pela escola, pela forma como eles estavam conduzindo a educação dos meus filhos. E segundo, pelo esforço dos professores, que eles também tiveram que se adaptar àquela situação. E, além disso, eu nunca tinha passado tanto tempo com a minha família. Né? E conviver é uma arte. Né? Então, assim, quem conseguiu se adaptar, né, continuou com a família construída, quem não conseguiu, né, tem um monte de separação por aí. Até ler o manual da máquina de lavar eu fiz, né, para poder me adaptar a essa situação. Então, o que eu entendi disso tudo é que ela é uma mudança do meu estado interno. Né? Eu acho que, como eu estava lá no título, né, é a criação de um novo mundo mesmo. Mas é um novo mundo que teve que ser criado dentro de mim. E para que essa mudança, né, essa adaptação ocorra, eu preciso ter plena consciência da forma como eu vou reagir a todas as situações. De novo, né, eu falei lá no começo, ou eu podia passar o resto do período brigando, ou eu podia me adaptar a todas essas condições e entender como oportunidades. E eu entendi que essa adaptação interna significa um processo evolutivo, porque é uma evolução mesmo, né, de valores, uma evolução do espírito, obviamente se ele for visto com essa forma natural. Eu acredito que a gente veio para o mundo para muitas coisas, né, e uma delas é ser feliz. Né? Então, portanto, eu cheguei à conclusão que se eu consigo cultivar essa habilidade de me adaptar, né, se eu consigo desenvolver essa habilidade, eu vou ser uma pessoa mais feliz, porque eu vou parar de sofrer. Né? Então, existem mudanças que a gente pode lutar, que a gente não pode lutar contra elas. E a gente pode sempre escolher entre ter o sofrimento como um visitante permanente, né, ou a gente pode viver feliz se adaptando a essas situações. Então, ela é uma escolha que é individual. Interessante, Denis. Você estava falando aí, eu estava, né, aqui pensando, né? De repente, nós fomos o mundo, não fomos só nós aqui, né? O mundo foi lançado numa nova situação. Né? A gente foi arremessado para uma nova realidade. E aí, né, a forma como a gente trabalha mudou, não dava mais para continuar fazendo do mesmo jeito, a forma como a gente convive com a família se modificou, com os amigos, o lazer que a gente tinha já não dava para fazer da mesma forma, enfim, mudou tudo. Simplesmente tudo. E aí? Como é que a gente se coloca frente a uma nova realidade tão repentinamente? Ela aconteceu de uma forma totalmente inesperada, praticamente para todo mundo. E como é que a gente se coloca? É bacana isso que você falou, né, do poder de adaptação. Adaptação é um poder. Primeiro que é interessante, você relacionou adaptação com felicidade, né? Olha que coisa. Quer dizer, se você se adapta a uma nova situação, você consegue lidar melhor com essa situação. Se você não se adapta, né, a gente acaba sofrendo. Isso aqui é interessante. Então, a adaptação, como ela é um poder, a gente precisa aprender a se adaptar, aprender a usar esse poder. Isso é muito interessante. Né? Porque todo mundo quer se adaptar, mas como é que faz para a gente se adaptar a uma nova situação? Então, vamos olhar para a natureza, né? Pegar alguns exemplos para a gente ver como é que essas coisas acontecem na natureza.
pegar uma pizza. Pizza, tá? Denis que aprendeu a cozinhar, vamos dizer que ele chegou em casa, aí a Dani falou assim, Denis, vamos lá, coloca a pizza no forno para mim. Beleza. Pizza redondinha, né? A gente vai lá, pega uma bandeja redonda, coloca no forno. Beleza. A pizza, né, se adapta àquela forma do recipiente e tudo bem. Agora vamos dizer que o Denis não encontrou a bandeja redonda lá para botar a pizza no forno. Só tinha bandeja retangular. Como é que ele vai colocar a pizza numa bandeja retangular? A pizza não se adapta à bandeja retangular, né? Fica esquisita a situação ali. Então, a gente vê o seguinte, com os corpos sólidos acontece isso, né? Eles têm quase nenhuma capacidade de adaptação. É daquela forma, daquele jeito, e o recipiente tem que ser daquele jeito. Se a gente pega um copo d'água, tem aqui um pouquinho de água, né? A água está nesse copo aqui, ela se adapta facilmente ao recipiente, à forma do recipiente. Se eu pego esse copo d'água e derramo ele numa garrafa, o líquido também se adapta tranquilamente, não tem nenhum problema para ele. Se eu jogo ele num decanter, ele se adapta à forma do decanter, tranquilo. O gás, então, mais ainda. Qualquer recipiente, o gás se adapta rapidamente ali a formato. Então, a natureza está mostrando uma coisa interessante para a gente. O que muda entre o sólido, o líquido e o gasoso? É só uma questão de vibração, mais nada. Né? A matéria, num estado vibratório, ela não se adapta, no outro ela se adapta mais, e no outro ela se adapta completamente. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente vê o seguinte, por que a gente tem dificuldade de se adaptar a certas situações? Porque todo mundo fala, legal, mudou a situação, você se adapta, tá tudo bem. Ok, lógico, tranquilo, mas vai fazer. Né? Coloca em prática isso. O que acontece? A gente começa a sentir as resistências, as dificuldades. Né? Então, assim, quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê que tem elementos que têm quase que a forma sólida. Por exemplo, os hábitos que a gente tem, as crenças que a gente tem, os preconceitos que a gente tem, as posições extremistas que a gente tem. São pensamentos quase que sólidos, eles têm uma forma rígida. É difícil se adaptar a uma nova realidade. Muda a situação, a gente quer fazer do mesmo jeito. Tem o mesmo hábito, a mesma forma de pensar, a mesma forma de fazer, a mesma forma de falar. Então, cria uma resistência. E a pizza numa forma retangular, não vai. Então, a gente precisa aprender a fazer um trabalho dentro da gente, flexibilizar. Então, mudar a vibração de determinados pensamentos. A mente tem que se tornar mais elástica, mais flexível, mais resiliente, pensar de outra maneira, refletir de outra forma. Aí sim, aí a mente começa, então, a encontrar, né, uma flexibilidade de tal maneira que a gente consiga buscar esse elemento da adaptação a uma nova situação, a uma nova realidade. Então, o que está diretamente relacionado com esse poder de adaptação é a flexibilização do conteúdo interno que a gente tem e da nossa própria arquitetura interna. E é isso que essa ciência ensina a gente. É muito legal isso, pessoal, porque a gente percebe que muitas vezes os nossos conteúdos estão enraizados, estão sedimentados, estão ali solidificados. É difícil mexer com isso. A gente não quer mexer com isso, aí a gente sofre. Porque muda a situação, né? A gente não encontra dentro da gente a flexibilidade, né? Aquele jogo de cintura para poder se adaptar a uma nova situação. Então, algo essencial e que está muito relacionado a isso que o Denis falou, quer dizer, muitas vezes a gente sofre porque a gente não se adapta. E a gente não se adapta porque a gente não sabe como fazer isso. Como é que a gente trabalha com esses elementos, como é que a gente eleva a vibração, olha lá, né, do sólido para o líquido, para o gasoso, de tal forma que a gente encontre ali os pensamentos e a nossa mente num estado vibratório que seja fácil, mais fácil a gente, então, se colocar diante das situações, das diversas situações na vida. Né? Por exemplo, né, uma outra imagem, eu gosto muito de usar a imagem porque acho que ajuda a gente a, né, a fixar o conhecimento. Eu estou lá, né,
com um preguinho, um martelo na mão e estou pregando o preguinho na parede. Beleza, está tudo bem. Qual é o movimento que eu preciso fazer? Martelar e o preguinho, então, vai penetrando. Se alguém vem lá e troca o preguinho por um parafuso, opa, se eu continuar martelando o parafuso, que a gente fala, né, cara, não dá para ficar martelando o parafuso, né? Não é esse o movimento. O movimento mudou. Quer dizer, mudou algo aqui, o movimento agora é chave de fenda. É um movimento completamente diferente para atingir o mesmo objetivo, que é colocar ali, né, o prego ou parafuso na parede. Mas é um movimento completamente diferente que requer. E muitas vezes na vida a gente está martelando parafuso. Por quê? Porque está acostumado a fazer assim, sempre fez assim, né? Então agora a gente vê uma situação extrema, né, de pandemia, de mudança, né, em tudo, e aí a gente precisou se adaptar. Todo mundo precisou se adaptar, buscar os recursos, os elementos. Uns fizeram com mais facilidade, outros estão sofrendo muito, né, como foi dito, e a gente está, né, nesse caminho para esse novo normal, para esse novo mundo. Agora, Adriana, essa pergunta que você fez no começo, né, é um novo normal ou um novo mundo? Eu vejo assim, olha, pode ser um novo mundo, mas pode não ser. Se a gente não aprender nada com essa situação, a gente logo vai estar voltando a fazer as coisas do mesmo jeito, né, com os mesmos pensamentos, com os mesmos elementos, e, né, a gente não extraiu nada dessa experiência. Agora pode ser algo revolucionário, sabe? Porque se a gente parar para pensar, pessoal, a gente foi sacudido. Alguém deu sabe, aquele sacode na gente e fala, pô, peraí, o que está acontecendo? Coisas que tinham muito valor, de repente desapareceu o valor daquilo. Coisas que a gente não dava valor, de repente a gente viu que são coisas muito bacanas na vida da gente. Poder dar um abraço no amigo, poder cumprimentar, poder visitar um parente mais idoso, que eram coisas que eram corriqueiras, a gente nem dava tanto valor. A gente vê, olha o valor que isso tem na vida, na convivência. Então, assim, a gente foi jogado numa situação onde a gente precisou se adaptar. Agora, o que a gente vai fazer com esse aprendizado? O que a gente aprendeu de tudo isso? Né? E eu vejo o seguinte, sabe, Adriana, se a gente não modificar a nossa forma, né, de ver o mundo, de ver a vida, de rever, na verdade, fazer uma revisão dos valores, dos conceitos, das hierarquias e das prioridades que a gente dá na nossa vida para as coisas, se a gente não fizer isso, a gente vai voltar ao estágio anterior lá. Então, eu acho que a grande oportunidade que essa pandemia trouxe para todo mundo é justamente fazer a gente parar. Para aquele movimento que era lá, muitas vezes rotineiro e automático, e a gente para se perguntar o que de verdade tem sentido e tem valor na vida. Todos nós precisamos fazer isso, né, em função da situação. Agora, eu vejo o seguinte, só tem uma forma de a gente realmente transformar essa experiência em algo enriquecedor, né, para a vida daqui para frente. Que é o seguinte, acho que é uma mudança que acho que muitos começaram a se perguntar durante essa fase. Outro dia a gente estava numa conversa, nós três mesmo, o Denis falou assim, pô, pessoal, eu estava fazendo uma pesquisa no Google e vocês sabem o tema que mais ficou, né, Denis, o que mais se procurou aí nesse período de pandemia é justamente sobre o conhecimento de si mesmo, sobre, sabe, essa questão existencial. As pessoas começaram a buscar isso com muito mais intensidade. Por quê? Por quê? Algo ali começou a se movimentar dentro da gente, realmente mostrando para a gente que a vida pode ser que tenha algo mais aí que a gente não está percebendo. Então, eu vejo assim, Adriana, para a gente transformar num novo mundo, a gente precisa trazer para a gente uma outra dimensão da vida, que é a dimensão existencial, ou a dimensão espiritual, como queiram chamar. Sabe, porque se a gente parar e olhar a forma como o mundo vem se conduzindo, parece que essa dimensão mais existencial, mais profunda, mais íntima, ela ficou meio que deixada de lado. E a gente agora precisa trazer isso para o cenário da nossa vida, incorporar isso, falar assim, puxa, essas questões têm sentido, têm valor. A gente viu aí nessa fase de pandemia, muitas pessoas perderam amigos, familiares, tal, de um momento para o outro.
E a gente para, nesses momentos a gente para e se pergunta, puxa, mas a vida é isso? A fragilidade da vida, né, ficou assim exacerbada, a gente viu como é frágil, uma coisa minúscula, um vírus de nada, olha o que está causando. Então, assim, quer dizer, nesses momentos álgidos, a gente para, reflete, puxa. Mas o que acaba acontecendo é que quando passa a situação, a gente volta para a correria, esquece tudo isso. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Se a gente quer construir um novo normal, uma nova realidade, um novo mundo, vamos aprender com isso. Então vamos trazer essa dimensão, né, existencial e trabalhar com ela. Então, assim, se adaptar quando a situação externa muda é uma coisa. E a gente muitas vezes se adapta por necessidade, não é nem por vontade, por necessidade da situação. Agora, o que aconteceu foi isso. Mas tem um outro poder de adaptação que eu acho que é muito mais importante, que é a gente se adaptar por vontade própria. Ou seja, nós mesmos promovermos as mudanças internas nesse sentido do aperfeiçoamento, da evolução. Aí é diferente, porque nós mesmos estamos nos impondo uma nova situação, um novo modelo. E como é que a gente faz isso? A gente precisa, então, de novos valores, novos conceitos, novos conhecimentos que a gente incorpore e façam a gente pensar diferente, ampliar a perspectiva do nosso pensar, do nosso sentir. Aí as coisas começam a mudar. E aí a gente, dentro da gente, também sente essa necessidade de mudar e se adaptar a uma nova visão de vida, a uma nova concepção de ser humano, de universo. E quando a gente olha para essa nova concepção, que é justamente isso que essa ciência está ensinando para nós, na verdade, cada um de nós aí já tem uma trajetória, né, e a gente vem aprendendo a fazer isso, a gente toma contato com uma concepção espetacular de vida, de ser humano, de universo, de Deus, e a gente olha para isso e fala assim, pô, bacana, eu quero viver à luz dessa concepção, as coisas são muito melhores. Aí a gente, então, precisa se adaptar a essa nova realidade, mas com vontade própria. Não mais porque aconteceu uma pandemia, por vontade própria. Eu quero ser melhor, eu quero me adaptar a uma nova linha de pensamento, pensar com mais amplitude, né, com mais exuberância sobre a vida, né, sem as limitações. Pô, aí é outra coisa. Aí a gente está falando de um outro mundo. Né? Não é imposto por uma pandemia, mas é fruto, né, de contato com concepções mais amplas. Aí sim, aí eu acho que o poder de adaptação é extraordinário, porque aí a gente olha para dentro e vê o que precisa mudar e começa a fazer os esforços para modificar. E as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente vai se adaptando, né, a uma nova vida, a uma nova realidade, muito mais rica, muito mais ampla. Eu acho que essa é a síntese, sabe, Adriana, do que eu sinto que esse poder de adaptação é capaz de promover na vida de cada um de nós. Olha, David, você falou coisas incríveis. E uma das coisas assim que você trouxe, que eu sempre reflito, é sobre a renovação, essa renovação de conceitos, essa renovação interna que a gente vai fazendo, porque a renovação é algo que a própria natureza ensina para a gente. Tudo está se adaptando, está em movimento, tudo se adapta, tudo se renova. E renovar o quê? O que a gente tem que renovar? O David falou, né? Esses conceitos, uma revisão de conceitos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre escutei e também repetia que o que é certo, né? E eu comecei a perceber que tinha uma rigidez muito grande dentro de mim em relação a esse tipo de conceito que eu tinha, né? E aí, refletindo em tudo isso que nós conversamos sobre renovação, sobre adaptação, sobre revisão de conceitos, eu fiquei refletindo no que a logosofia oferece na construção desse novo mundo, o que acontece dentro da gente. Então, eu vou falar o que aconteceu dentro de mim, porque eu estou aprendendo na logosofia a praticar um humanismo. Esse humanismo está muito relacionado a 3 zonas da mente que eu não tinha acesso. Eu não tinha acesso ao conhecimento de mim mesma, nem sabia que existia isso. Ao conhecimento do mundo transcendente, ao conhecimento o conhecimento de Deus. Esse é o resumo. Eu sou parte desse humanismo. E o conhecimento de mim mesmo é mergulhar nessas minhas profundezas, encontrar ali
o meu espírito, esse conteúdo, essa essência que é o próprio humanismo, esse conteúdo espiritual. E, por meio do processo de evolução consciente, acaba me projetando para um mundo interno. E assim, eu vou buscando a verdade. Olha só que coisa interessante. Porque a verdade, ela tem que ser experimentada dentro de cada um. Eu não posso falar para você o que é verdade se você não experimentou isso, né? E essa é verdade experimentada na aplicação desses conhecimentos transcendentes na própria vida. E, para isso, eu tenho o campo experimental do dia a dia, onde eu tenho sempre a oportunidade de fazer melhor, de ser melhor, de olhar para dentro de mim, buscar o que eu cultivo dentro de mim. Por exemplo, o cultivo de virtudes. Então, a paciência, a tolerância, a virtude de ser justa nas apreciações e juízos, a bondade, enfim. A gente vai aprendendo que é possível cultivar e junta tudo isso da sensatez. E essas virtudes, elas são percebidas na própria conduta, que é uma manifestação consciente desse espírito. Essa, para mim, é a interação dessa alma com esse espírito. E vocês, assim, o que vocês estão vivendo em relação a isso? Vocês que estão em casa. E vocês, meus amigos, como é que a logosofia está contribuindo para vocês construírem um mundo melhor? Eu vou falar aqui, David, depois para você. Você sabe que você falou do humanismo, né, Adriana? A logosofia, ela fala que o humanismo é você olhar para dentro de si mesmo, né, se internar, né, e buscar esses verdadeiros valores. Né? E eu acho que, como o Davi trouxe, quando a gente busca algo sem uma necessidade externa, né, porque nós somos colocados nessa situação, né, que a gente quis viver isso, né? E eu já vi, por exemplo, inúmeros casos de pessoas que precisam, sei lá, ter um acidente para valorizar a vida, né? Tem que passar perto de morrer para poder falar, nossa, não, a vida é mais do que isso. Então, o que eu tenho aprendido nesse se internar e nessa mudança de valores, de rever todos esses conceitos, é olhar para cada situação que eu vou vivendo no dia a dia e entender, puxa, isso aqui é importante ou não é importante? Eu preciso perder a paciência por causa de um suco que cai no chão? É importante? Sabe? Então, esse olhar para dentro começou, na verdade, a me fazer pequenas mudanças de valores nessas coisas do dia a dia, porque o que eu entendi também é que a gente não muda de um dia para o outro, né? Não é que assim, não, amanhã eu decidi que eu vou mudar e que a partir de agora nada daquilo que eu gostava tem valor, né? Isso não acontece da noite para o dia, né? Não é uns cliquezinhos que a gente faz aqui, abre, seleciona, vai ticando, está tudo resolvido, né? Dá um salvar e o sistema resetou, né? Não é assim que funciona. Então, o que eu tenho visto, né, o que eu tenho vivido diariamente, eu tenho olhado para as experiências que eu tenho vivido, eu tenho olhado para elas para ver como é que eu vou reagir. Isso é importante, isso não é importante, porque eu não vim aqui para ficar brigando porque o suco caiu. Né? Não foi para isso que Deus criou o ser humano, né? Para brigar com o vizinho se ele para torto o carro na garagem. Né? Então, todas essas experiências têm me levado a fazer essas pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças, no decorrer do tempo, vão me ajudando a me moldar novamente, a olhar para isso, e eu acho que a parte bonita dela é que, no final, nós somos o exemplo daquilo que a gente vive. Né? E quando eu faço isso,
Eu estou dando o exemplo, por exemplo, para os meus filhos. Então, eles estão olhando aquela conduta e falam assim, puxa, né, meu pai podia ter brigado comigo porque eu fiz isso, mas, pelo contrário, ele me trouxe uma outra coisa, ou ele me incentivou a fazer de uma outra forma. E isso vai solidificando ao longo do tempo, não só para mim, né? Então, quando a gente fala de mudança para a humanidade, vem muito essa coisa do exemplo, porque hoje é né, que está olhando dentro de casa. E esse pode ser mais, porque às vezes tem mais gente dentro de casa. E essas experiências vão se multiplicando, porque ele vê e pode fazer na casa de alguém. Esse alguém que viu, né? É como comunicação, propaganda boca a boca, né? No final das contas, mas é que é diferente, porque eu não estou falando nada, eu estou agindo daquela forma. E quando eu consigo agir dessa forma, muda tudo. Muda tudo, assim, impressionante, né? O Davi estava falando sobre esse estado vibratório, né? E é impressionante, porque quando eu não me irrito, a vibração é outra, não irrito ninguém mais, né? Não grito com ninguém, né? A paz continua reinando no ambiente, nós estamos vendo. Pelo contrário, você consegue olhar para algo mais elevado e puxa, e tentar puxar aquilo sempre para cima, né? E não para baixo. Então, essa ciência, de fato, tem me ensinado que este é o caminho, né? Que eu vou fazendo isso de pouco em pouco. E que chega lá no final e eu falo, nossa, né? Como eu mudei, né? Como eu agia de determinadas formas e hoje ajo de uma forma completamente diferente, né? Então, de fato, essa vibração, Davi, que você trouxe, eu consigo ver, né? Eu consigo, obviamente a gente sente, mas eu consigo ver ela acontecendo, porque parece que a energia está ali naquele ambiente, né? Denis, é legal você dar esses exemplos, porque vai mostrando para as pessoas, né, que estão assistindo para a gente que esse estudo é eminentemente prático, experimental, é para a vida da gente. Esse exemplo que o Denis deu, né, e a gente pode, né, falar de milhares de exemplos que acontecem na vida de cada um de nós, quando a gente consegue ali mudar a vibração do pensamento que está na mente, a gente muda a nossa atuação, muda a vibração interna. Ó, pessoal, essa é a verdadeira alquimia. Essa é a verdadeira alquimia que a gente está aprendendo a realizar, transubstanciar elementos que não estão bem dentro da gente. Agora, Adriana, você fez essa pergunta, né? Como é que a gente pode realmente construir esse mundo melhor, que recursos, tudo. Para mim, algo assim, essencial nessa minha trajetória, nesse estudo e nessa investigação, né, e aplicação desses conhecimentos, foi realmente começar a assimilar essa concepção espiritual da vida, sabe? Que nós, como seres humanos, temos de verdade uma dimensão espiritual. Não é só a dimensão física. Isso começa a mudar tudo, porque não é teorização, não é para especular sobre isso, é para a gente começar a experimentar essa realidade dentro da gente. Como é essa dimensão espiritual? Como é que é isso? Onde é que a gente percebe? Como é que a gente faz para se familiarizar mais com essa vibração? E tem uma coisa que a logosofia mostra para a gente, e quando a gente se dá conta disso, sabe, é uma chave também, que a gente vive a vida de acordo com os valores, com os conceitos que a gente tem. Simples assim. Então, se o conceito nosso é limitado sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a existência, é assim que a gente vai viver. Agora, se a gente tem a oportunidade de ampliar, de flexibilizar a nossa mente com novos valores, arejar a mente mesmo, né, com novos valores, novos conceitos, e a gente vai se familiarizando com isso, a gente vai mudando. A gente vai realizando essa modificação vibratória dentro da gente. Então, pensamentos de uma outra vibração começam a aparecer, a gente começa a sentir e experimentar a vida de outra maneira, são novas sensações, novas percepções, e às vezes coisas muito simples e singelas, como esse exemplo que o Denis deu, poxa, eu estou lá, eu tenho que tomar uma atitude, os filhos estão olhando, como é que eu faço? Coisas do dia a dia assumem um outro valor, porque a gente está olhando qual é a repercussão, isso na formação, por exemplo, das crianças, né? Então, a gente, quando olha para a vida da gente e projeta isso
né, nessa dimensão espiritual, a gente amplia. E aí a gente começa a se adaptar a essa nova concepção. Novos valores, novos conceitos, e a vida começa a se transformar, a se ampliar. Acho que basicamente é isso, viu, Adriana? Esses aspectos dessa transformação, dessa adaptação, de que a humanidade começa dentro de mim. E a humanidade, primeiro ali a minha família, meus familiares, os meus amigos, as pessoas que direto ou indiretamente têm contato comigo. Enfim, quando eu comecei a entender que essa humanidade, que eu mudando a mim, pessoal, quando a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda destinos. A gente muda conceitos, muda destinos. Então é uma coisa muito incrível tudo isso. E aí, uma coisa que eu estava refletindo, né, que tudo isso que foi falado, de passar esse momento histórico, o significado que essa transformação integral exige de todos nós, uma adaptação a esses novos tempos e ao futuro que virá. O que eu tenho, o que eu carrego dentro de mim para poder fazer esse mundo melhor? Porque senão a tendência é aquela coisa, é voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas, gente, é uma oportunidade incrível. A própria história demonstra isso, essas oportunidades de mudança. Então, a pergunta para reflexão é assim, né? Nesse futuro, não dá para ficar para trás. Nós devemos avançar positivamente, energicamente, em buscar um amanhã melhor, sem desanimar nessa luta. E como será esse futuro? Como fazer um mundo melhor? Quem vai responder essa pergunta para a gente? Sou eu não que vou responder a pergunta? Ah, você veio! Que bom que você veio, Rony! Olá, boa tarde a todos. O Rony aqui do setor de cursos, alegria estar aqui, que bom acompanhar essa live. E a gente hoje está falando do presente, né? Hoje foi o dia de falar do presente, com algumas projeções sobre esse futuro. E eu estava ouvindo vocês conversarem e ficou assim, eu vi que assim, o Denis trouxe sobre o poder da adaptação. E a gente viu que isso é um poder, quer dizer, ou exerce ou não exerce, né? Aí eu uni isso, o Davi falou a gente foi sacudido, que a gente levou, né, uma corda, a sensação de que, assim, aconteceu algo, como acontece na vida da gente tantas vezes, mas a gente não nota, dessa vez aconteceu com a família humana como um todo, né? E você, Adriana, falou desse humanismo, realmente dessa camada da vida, ou dessa parte da vida que é a parte espiritual, e que a gente muitas vezes passa por essa parte ignorando-a, né? Ou pelo menos de forma consciente ignorando-a. Eu estava ouvindo tudo isso assim, legal. E o futuro, então? Então, eu penso que esse é o ponto que a gente precisa tratar agora. Agora, sim, quando a gente pensa em futuro, a gente tem aquela sensação de que, assim, o futuro... O que eu espero do futuro? A pergunta é assim, o que a gente pode entregar para si mesmo e para a humanidade quando a gente pensa em futuro? Como é que a gente pode, de verdade, sair dessas amarras que vêm mantendo a humanidade nessa sensação de que a gente não controla, ou que a gente sofre muito, ou que a vida é difícil, e a gente quer sair disso, a gente tem a sensação de que a gente pode sair disso, que o ser humano, na verdade, deveria estar vivendo com um futuro sendo construído a cada dia, e com a consciência do que significa a construção desse futuro. A minha sensação, com esse estudo de logosofia, esses anos que eu estou nesse caminho, está clara uma imagem de que, assim, existe uma grande engrenagem cósmica que move todas essas peças, né? Eu, na minha inconsciência, muitas vezes olho um acontecimento e falo assim, pô, mas de onde veio isso? Por quê? Não é justo? Que coisa, eu não queria passar por isso, eu queria uma vida tranquila. Porque é muito da minha inconsciência acerca do como é que essa engrenagem trabalha para que eu, Rony, me supere e possa, sim, haver um despertar nessa outra parte da vida, nessa outra camada da vida, que é a vida consciente, despertando para a realidade espiritual do ser humano. Agora, é óbvio que a gente tem uma experiência individual e uma experiência de conjunto, né? Estamos aqui nesse planeta aqui, e a pergunta é, como é que a gente vai viver essa experiência de conjunto de forma que nós, como família humana, possamos viver isso de uma forma consciente e de uma forma de conjunto, né? Então,
A gente não vai responder isso hoje, não. Eu vim aqui para convidar todos, porque semana que vem nós vamos nos colocar numa conversa como essa, continuando essa conversa aqui, com eu e mais um conjunto de amigos também aqui da Fundação Logosófica em São Paulo, e a gente vai ter que se colocar e colocar cada um de vocês de frente para o futuro. E cada um vai ter que se colocar pensando o seguinte: como é que a gente pega as rédeas desse futuro e como é que a gente pode garantir que o futuro que nos espera seja esse futuro que a gente sempre ansiou. Esse futuro que a gente tem vontade de falar de boca cheia, de falar assim, eu quero um futuro melhor para mim, eu quero um futuro melhor para minha família, eu quero um futuro melhor para a humanidade. Então, assim, isso que a gente viu aqui hoje é a base do que a gente vai tratar semana que vem, e nós vamos ter uma imagem muito clara como é que a logosofia provê um conhecimento importante e vital para que a gente possa colocar na mão a rédea do próprio futuro e, em conjunto, a gente vai ter que colocar nas mãos a rédea do futuro da grande família humana. Então, eu queria convidar a todos, vou botar na tela de vocês, para vocês já se inscreverem para esse live da semana que vem. A gente, obviamente, tem muitas atividades aqui de logosofia no país inteiro, toda semana, que tem gente de vários lugares do Brasil aqui, mas semana que vem o convite é para que todos estejam conosco na continuidade dessa live de hoje e a gente parta do presente para olhar o futuro com a esperança. Mas a esperança é que só o conhecimento pode nos brindar. Sem conhecimento não tem como ter esperança em nada, né? Então, que alegria. Estou doido para a semana que vem a gente continuar essa conversa aqui, gente. Alegria estar com vocês. Não, fica aí, Rony, não vai embora, não. Fica aqui. Então, gente, olha, o resumo de todos esses nossos testemunhos de hoje, o que é a aplicação desse conhecimento logosófico na nossa própria vida, que ensina essa arte, a arte de criar a nós mesmos. E assim, juntos, podemos construir uma humanidade melhor, mais humana, mais elevada nos princípios de bem, amor, verdade, experimentados, olha a palavra, experimentados dentro de cada um de nós, individualmente, e que somados formam um todo. E erguer as nossas consciências, a responsabilidade de ser ativo, oferecendo um ser humano melhor para esse mundo, potencializando ao máximo as nossas forças internas. Penso que o futuro da humanidade depende dessa realização de todos nós. Senhores, foi uma alegria participar e uma boa final de semana e até semana que vem, hein? Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Um abraço. Vemos todos semana que vem. Volta para a tela aqui. Denis, coloca na tela de novo o convite para o pessoal já se registrar. Gente, já registra já, mantém na agenda, hein? Não vamos perder esse pensamento, não. A gente vai continuar essa conversa semana que vem, então não percam a oportunidade, garantam já, bota na agenda, volta para a tela o convite. Não, e vamos formar uma humanidade melhor, eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Está acontecendo já, né, gente? Boa tarde a todos. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Fala, filhote.